Olá, seja bem-vindo a esta série Atos dos Apóstolos de Lucas, o Espiritismo e a Mediunidade. Essa série eu estou chamando a atenção para o livro Atos dos Apóstolos de Lucas, que é o segundo livro do Lucas. É uma continuação do primeiro livro de Lucas, falando do Cristo, do Evangelho de Lucas, de Jesus segundo Lucas. Atos dos Apóstolos é como se você dobrasse o livro e fosse uma continuidade. Só que agora ele vai falar do Cristo, mas através dos seus apóstolos. O Atos dos Apóstolos é um livro formidável. Vai mostrando a vida de alguns apóstolos, não de todos. Fala um pouco do Pedro, do Filipe, do Paulo, principalmente. Mas não é a vida deles. Eles chamando a atenção de uma forma histórica bela, como foi os primeiros grupamentos dos cristãos, como era a maneira de conduzir daquela gente, como era que ele exemplificava o cristianismo através deles, através dos atos, do jeito, dos pensamentos. As primeiras casas cristãs é um modelo para os centros espíritas, porque o espiritismo é a volta do cristianismo. Então a casa espírita, na realidade, é uma cópia pálida das primeiras casas, como a Casa do Caminho lá em Jerusalém. Você vê que a Casa do Caminho, eles faziam reuniões que eles chamam de profecias, mediúnica, afastando obsessores, que eles chamavam espíritos imundos. Eles tratavam doentes. No centro espírita faz reunião de harmonização e curas. Eles davam ajudas às viúvas, às pessoas carentes, apoiava, consolava e ajudava aquelas pessoas e levava a mensagem do Evangelho. Às vezes, cada apóstolo daquele contando como é que Jesus fez, fazia, ensinava, e o Espiritismo faz essa volta, falando de Jesus, agora debaixo da pedagogia do Espiritismo, que naquela época não existia, lógico. Como o Atos dos Apóstolos é um livro mediúnico muito forte, sobre mediunidade, é muito forte. E quem conhece mediunidade, como o Espiritismo conhece, estuda mediunidade numa visão científica, entende porque o Atos dos Apóstolos, para quem conhece mediunidade, quem conhece o trabalho do Allan Kardec, é muito mais fácil de ser entendida e de ser compreendida. Nesse capítulo que eu estou pegando, o capítulo 16 do livro Atos dos Apóstolos, do livro feito por Lucas e traduzido por Antônio Ferreira, pelo Ferreira, que é a tradução que eu estou usando na Bíblia atualizada. No capítulo 16, nós vamos encontrar capítulo pequeno, do 1 a 5. Ele rotula assim: Paulo leva Timóteo consigo. Paulo chegou também a Derbe e a Listra, assim que está falando. Havia ali um discípulo chamado Timóteo, filho de uma judia crente, mas de pai grego. Os irmãos em Listra e Icônio davam testemunho dele. Paulo queria que Timóteo fosse em sua companhia e por isso circuncidou por causa dos judeus daqueles lugares, pois todos sabiam que o pai dele era grego. Ao passar pelas cidades, entregava aos irmãos as decisões tomadas pelos apóstolos e presbíteros de Jerusalém, para que as observassem. Assim as igrejas eram fortalecidas na fé e dia a dia aumentava em números. Você veja, é interessante, porque o Paulo, nas viagens, eles costumavam levar algumas pessoas com ele. Às vezes a primeira levou Barnabé, levou Marcos, leva Timóteo, levou Silas, ele vai levando alguns. Talvez até seguindo aqueles ensinamentos que Jesus, quando pega 70 discípulos dele ainda ensinando, manda ir de 2 a 2 nas cidades e nas aldeias,
falando do Evangelho. Ele mandava de 2 em 2. Então Paulo sempre ia com alguém. E ele, nesse episódio aqui, ele vai chamar a atenção porque nos outros capítulos tinha tido aquela briga entre aqueles cristãos que veio do judaísmo e aqueles cristãos que tinham vindo dos gentis. E a briga se devia seguir as leis de Moisés, principalmente leis disciplinares, e a circuncisão era uma briga que deveria fazer, não deveria, brigar se devia fazer a fimose ou não. E o Paulo achava que não. Mas nesse caso parece, à primeira vista, contradição, porque ele diz que não precisa, mas como ele vai enfrentar lá os judeus, e esse menino é filho de judia, ele faz isto porque o menino não tinha sido feito essa cirurgia. Ou o pai não queria, a mulher também não tinha força, o pai não quis, mas ele chama a atenção que faça, apesar de agora já ter o manifesto feito por Jerusalém, que ele estava distribuindo, que não havia necessidade disso. Parece contradição, mas é porque Paulo tinha uma habilidade imensa. Paulo, quando começava nas cidades, igual a Jesus, ele começava pelas sinagogas. Jesus usava muito as sinagogas para falar das Escrituras e mostrar que ele é aquele Messias que estava esperando. O Paulo usa a mesma técnica, fala nas sinagogas para usar o conhecimento sobre as Escrituras para mostrar que Jesus é o Messias, e depois ele vai falar agora de Jesus, das coisas que ele fazia, da volta de Jesus depois da crucificação, a ressurreição. Jesus aparece, porque o Espiritismo também chama a atenção disso, e ele vai trazer esse trabalho. Então ele fala inicialmente das sinagogas. Paulo tinha uma estratégia muito grande de comunicação. Além dele começava nas sinagogas, mas às vezes existiam lugares que não tinha. E ele formava grupos na cidade. Quando o grupo estava sólido, ele viajava e abria outros grupos, e aqueles grupos davam origem ao que eles chamaram de igreja, ou seja, agrupamento, grupos de cristãos primitivos. E o Paulo tinha uma técnica muito interessante. Nas viagens que ele vai fazendo, Paulo como falado, de várias viagens. Primeira viagem, que ele vai mais para a região de Chipre, aquela região, mas ele fala na segunda viagem, que é essa que ele já está fazendo, depois tem a terceira viagem, a quarta viagem. E o Paulo, estrategicamente, ele chegava, tipo um estado, ele pegava a capital do estado primeiro, pegava regiões que tinham estradas para ele ir levando, porque ele sabia que daquelas cidades maiores era mais fácil dele espalhar as lições do Evangelho. E ele formava um grupo ali, e daquele grupo ele ia levando para outras cidades. Mas ele sempre tinha o cuidado de levar para cidades grandes iniciais de cada estado. Levava grandes para dali servir. O Paulo tinha uma técnica muito grande. Depois ele voltava para as cidades, e na maioria das cidades ele às vezes era expulso, apanhou muitas vezes, foi preso, apanhou de todo jeito, que você pode imaginar. E o final da vida dele, ele é degolado, o Paulo. Então ele levou a mensagem, foi, sem sombra de dúvida, o primeiro teólogo do cristianismo, e sem sombra de dúvida também o Paulo foi o maior, que abriu mais grupos, que depois se transformou em igreja. Então ele abria, ele depois voltava para aquelas cidades. Outras cidades ele usava a técnica das cartas. As cartas eram uma forma dele manter unido, porque viajar naquela época era muito difícil, de cavalo, de camelo, de pé, de barco, quando pegava regiões que tinha rios ou mares, mas tinha regiões que não tinha possibilidade de fazer viagens de barcos. Então Paulo era um estrategista, um comunicador fantástico, e levava esse ideal do cristianismo até as últimas consequências. Então nós, pegando disso, nós vamos entender, por exemplo, cada viagem do Paulo, ele escutava reunião mediúnica, que ele chamava de escutar o Espírito Santo, a reunião mediúnica que ele fazia, com o nome não existia, porque o nome é mais recente, é só depois de Kardec. Então eles tinham sempre a comunicação mediúnica. Então ele levava alguém que os espíritos orientavam.
Timóteo mesmo, que ele vai levando nessas viagens, é alguém que vai ser importante, depois nas cartas ele vai dizer, é um grande trabalhador do cristianismo. Aliás, naquele início do cristianismo, quem teve coragem de trabalhar ali era tudo gigante, porque ali era praticamente assinando a condenação da pena de morte. Então Paulo fazia isso, e ele também numa habilidade política, porque ele sabia que o problema da circuncisão era algo que estava dividindo, e ele sabia que é para unir, e ele unia, porque no início do judaísmo, você até entende os judeus que vinham para o cristianismo, você até entende a ideia de querer seguir as leis disciplinares de Moisés, você até entende pelo menos parte dessa, mas e os outros que não eram? Porque normalmente o Paulo ia levar esses discursos, esse trabalho dele para regiões que não tinham nada a ver com o judaísmo, e essas pessoas precisavam entender a mensagem, que a mensagem de Jesus é para todas, até os fins da terra, para todas as pessoas. E o Paulo vai demonstrar isso com o correr do tempo. Tem passagem que o Paulo entra na região da Ásia, entra na região da Turquia, do equivalente à Turquia hoje, e vai pegar pessoas que não tem nada, às vezes, lugares que não tinha sinagogas, que ele levava, porque tinha sinagogas nos lugares, mas muitos não tinham, e o Paulo ia formar grupos, às vezes formava grupos em casas. Como o espiritismo, às vezes, tem muitos centros espíritas que foi formado por grupos familiares. Começa o grupo familiar, começa a fazer o evangelho no lar, o grupo começa a estudar, e daí surge, às vezes, o primeiro núcleo espírita. Igual como Paulo fazia. Às vezes na cidade não tinha, formava grupos, e às vezes o Paulo formava grupos só de mulheres, porque tinha isso, grupos com homem, porque para formar, por exemplo, uma sociedade ser aceita, principalmente virar, por exemplo, uma futura sinagoga, tinha que ter pelo menos 10 homens. Naquele tempo as mulheres não eram valorizadas como é hoje, e ainda tem regiões que não valorizam tanto. Então Paulo fazia isso, mas o centro espírita faz a mesma coisa. Muitos grupos espíritas, em cidades que não tem espírita, bairros que não tem espírita, às vezes é um grupo que começa no evangelho no lar, que não é para ser uma reunião mediúnica, mas às vezes é daquele grupo que vai surgir. Tem muito centro espírita que começa no caminho familiar, só que eles vão, depois se unem, estuda as obras de Kardec, faz a ligação com o Evangelho do Cristo, e aí vai crescendo, porque as primeiras casas cristãs, ele o espiritismo é uma cópia daquelas casas cristãs, por isso que é importante saber como é que eles reuniam, e normalmente a reunião mediúnica, nesse capítulo ele até fala pouco, mas nos outros capítulos todos é mediunidade em cima de fenômeno mediúnico, porque você vai ver o tempo todo falando, aparecendo o espírito, como é que eles apareciam, como é que eles viam. Isso é discutido no espiritismo, como é a mediunidade de evidência, de clarividência, como é que o espírito aparece, como é que faz essa reação do espírito para chegar, como é que isso é do perispírito do espírito para o espírito, do inconsciente para o inconsciente. Ele entra no inconsciente do médium, e o médium vai passando por filtros, essa informação vai se filtrando, passa por um filtro energético do chakra, depois cai na glândula pineal, a glândula pineal joga para o tálamo transforma essa informação física em informação neuroquímica, e essa informação vai para o córtex visual, e o sujeito vai ver. Tem pessoas que vê com o olho só de lado, ele vê às vezes principalmente mais na penumbra, porque os bastonetes, que é as células mais fácil de ver, que pega pigmentos, então é por isso que ele vê meio de lado. Mas tem pessoas que não vê assim de lado, que ele vê dentro do cérebro, porque é outro tipo de ligação que é feito do perispírito, do médio direto, que é feito essa ligação. Então, isso é estudado no espiritismo, esses fenômenos de audição, de psicofonia, de falar, o problema das línguas, o problema da materialização, da desmaterialização, tudo é discutido no espiritismo. Quem conhece o livro dos médiuns é muito mais fácil para entender essa mensagem imensa. Então Paulo leva a Timóteo, esse que vem ser um grande, é como se fosse
mais um filho dele. O Paulo levou muitos jovens desses como se fossem filhos, o Timóteo, o Lucas, muita gente. Você vai ver na história quanto ele vai levando e vai acordando essas pessoas para as profundidades que tem das lições do Evangelho. Então, os trabalhos deles não é nada mais, nada menos do que reafirmar os trabalhos ensinados por Jesus de Nazaré, que veio aqui acordar o nosso inconsciente puro, veio trazer as virtudes divinas para que nós pudéssemos acordar ao reino de Deus que está dentro de cada um de nós. Na realidade, todo trabalhador do cristianismo primitivo é um instrumento de Jesus, como um trabalhador espírita não é nada mais, nada menos do que instrumento de Jesus nessa caminhada evolutiva que a sociedade tanto precisa. Meu irmão, muito obrigado pela consideração de você estar acompanhando esse caminho, o Evangelho de Jesus através do ato dos apóstolos, o Espiritismo e a mediunidade. Que Deus te guarde, até o próximo encontro, Deus abençoe você, sua família e seus amigos. Até o próximo encontro.